paz do Senhor, irmãos. Damos início a mais um programa, O Servo da Comunidade Ramai Petrópolis. Eu aqui, o pastor André Tene, juntamente com a minha irmã Milena Vidal. Amém, privilégio poder estar aqui. Mais uma semana com você, a gente fica muito feliz. E hoje a gente tem também aqui, uma pessoa top, gente. Diretamente de Niterói. É isso aí. Entendeu? Tem aquela música do pastor Érico. Tem aquela música assim do Alessandro Vilas-Boas. Já estive em outros lugares. A Aline veio, surgiu aqui Amém. em Petrópolis, mas agora ela é de Niterói. É verdade. Aline Queiroz. Hoje nós temos a Aline Queiroz para compartilhar as bênçãos de Deus aí na vida dela. Amém. Como que ela ficou milionária. Não era pra falar. Ainda não! Como que ela prosperou e tal, né? Não, hoje a gente vai aprender um pouquinho o que Deus tem feito na vida da nossa irmã Aline Queiroz. Amém. Amém? Amém. Estamos aí para isso. Para Amém. compartilhar, abençoar, para aprender, para desenvolver, caminhar juntos. Isso é maravilhoso, né? E eu já quero deixar um versículo aqui logo de início, algo que o Senhor tem me despertado nessa semana. É o versículo de Hebreus 13:5, finalzinho dele, que fala: contentai-vos com o que tende, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, né? A gente ter esse contentamento no Senhor e não ficar olhando só para aquilo que a gente não consegue, mas ser contente com aquilo que já temos, aquilo que já alcançamos, né? A gente está aqui fazendo um programa Servo. Temos muito a melhorar. Temos, mas glória a Deus por tudo que a gente já fez. A gente já tá aqui mais de um ano. Pelo nosso estúdio bonito. Uma evolução tremenda. Estamos aqui um tempo fazendo esse programa, né? O Senhor tem nos abençoado. E a gente fica contente com isso, né? Eu não consigo fazer muita coisa, mas olha para o pouco que você já faz e se alegra em Deus com aquilo que Ele já te deu. Seja contente com aquilo que você tem. Mas eu quero um emprego melhor. Se alegra com o que você tem hoje, com o seu trabalho, com o seu patrão, com o seu salário de hoje. Isso já é maravilhoso para você, para mim. Então a gente aprender nessa medida do contentamento com o Senhor e lembrando que Ele vai sempre estar com a gente. Nunca vai nos deixar, nunca vai nos desamparar. Então o Senhor vai dar aquilo que a gente necessita. E às vezes a gente até olha e fala: eu tenho mais do que eu precisava, né? Deus deu até mais, né? Então que o Senhor possa nos ajudar, possa te ajudar aí a ser contente com tudo, tudo mesmo na sua vida espiritual hoje. Tenho muito para melhorar? Tenho, mas glória a Deus pelo que eu já sou, pelo que eu já vivi, até onde eu já cheguei. Isso já é maravilhoso, já é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém. Um exercício maravilhoso para estar contente ou para entender se nós estamos contentes com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas é orar de olhos abertos, né? O discípulo ensina isso, né? Quando oramos de olho aberto, nós conseguimos ver aquilo que Deus já nos deu. E isso gera gratidão. Quando nós fechamos os olhos para orar, nós oramos por aquilo que ainda não temos. E começamos a imaginar e a clamar por coisas que nós queremos alcançar. Mas quando oramos com os olhos abertos, nós conseguimos ver o que está em nosso redor e aquilo que Deus já nos deu. Então é um bom exercício para entender e ficar contente com aquilo que Deus tem feito. Amém. Amém? Vamos orar então? Amém. Amém? De olho aberto ou de olho fechado? Os olhos espirituais abertos. Amém. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Não há outro como tu. E aqui mais uma semana, Senhor, mais um programa, Deus. Eu peço a tua bênção sobre a vida dos nossos irmãos. Eu peço que o Senhor dirija, abençoe e conduza, ó Pai. Nós nos alegramos com aquilo que o Senhor já fez até aqui, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é realmente, ó Pai, digno de ser adorado, Senhor, digno de honra, glória, louvor e adoração. E que a tua bênção, Senhor, possa estar entrando nos lares dos nossos irmãos, que o Senhor possa estar quebrantando, possa estar falando, possa estar aproximando do Senhor, ó Pai, através de mais um programa, Deus, que seja o Senhor, ó Pai, a libertar, Senhor, que seja o Senhor a aproximar, a quebrantar
Toma, Senhor, usa, Senhor, esse programa para abençoar os meus irmãos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 E vamos para a nossa canção? Aline Queiroz. Fala aí, qual é a canção? Quero conhecer Jesus. Quer conhecer Jesus? Mas quer mesmo? Claro, Amém. sempre. Então vamos, quero conhecer Jesus. Amém. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Mais belo entre milhares.
nasci pra encher o bolso de dinheiro, eu não nasci pra encher igreja, eu nasci pra conhecer Jesus. Voltamos de mais uma canção. Quero conhecer Jesus. Segundo Aline Queiroz, quer conhecer Jesus. Que bênção, né? E eu também quero, né? Também, eu também quero, muito. Muito. A gente não conhece, né, como deveria, né? É relacionamento, né? Relacionamento é diário. Então nós devemos buscar conhecer o Senhor a cada dia por meio do relacionamento. Amém. Com Deus e com os irmãos, não é verdade? Sim. É assim que nós conhecemos o Senhor. Não dá para conhecer a Deus só buscando a Deus. Nós fazemos parte de uma igreja e esse relacionamento é esse de cruz, né? É essa cruz que gera o relacionamento. É isso que você estava pensando? Então, o que é, então? A cruz, o vertical, né? É. Nós e o Senhor, e o horizontal, uns irmãos, Nós as pessoas. e Né? E aí nós conhecemos quem? O Senhor. O Senhor, né? Não dá para virar monge e querer conhecer Jesus escondido lá no monte, né? Verdade, sozinho. Sozinho, né? Como que vai aflorar o que é a realidade de nós? Por isso que nós vamos para o nosso relatório, não é verdade? Isso aí, porque o nosso relatório envolve pessoas, igreja, vida Conhecer em comum. o Senhor Né? por meio disso. Comunidade É o que nós somos, né? Uma comunidade. Comunidade que não é algo que as pessoas gostam muito, né? Gostam de ir e sair sem que ninguém saiba aquilo que elas estão fazendo, vivendo, falando, comendo ou gastando. Verdade. Gosta de estar na igreja, mas viver no anonimato. Ser conhecido não é fácil, né? Querer ser conhecido, se deixar ser conhecido, né? Uma coisa é a gente querer conhecer, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer as pessoas, mas agora você quer deixar que as pessoas te conheçam, né? Porque verdade. Aí vai, porque teu pecado vai aflorar, né? Exatamente. Comunidade é isso, né? Tem muito pecado aí no relatório? Tem mais bênção do que pecado. Ué, meu irmão, então... Ai. Relatório só de bênção? É. Então fala aí. Pode comer. Ninguém brigou, não? Não, Então, esse relatório né? aqui que eu tenho visto, não, gente. Então Graças vai, a Deus, vai. só paz. Então vai, manda aí teu relatório. Então. Amém. Bom, numa quarta-feira tivemos um momento ali, né, na igreja, a oportunidade de estar em comunhão, juntamos as células ali, os irmãos estiveram lá. E é sempre bom, né, o motivo especial era o aniversário do Wellington, mas essa comunhão também ajuda muito, né, nos aperfeiçoa. E às vezes um tempinho só que você tem ali para conversar com o irmão, 5 minutinhos, e aí o irmão compartilha, pô, ora por mim, tô passando por isso, ou então, cara, olha só o que aconteceu comigo. E isso é maravilhoso, né, te fortalece, te responsabiliza também para você orar. E eu valorizo muito esses momentos, né, porque são eles que me sustentam e me fortalecem. Então, foi uma das coisas que aconteceu aqui. Também, na mesma semana, a gente pôde visitar uma igreja lá embaixo. Nem lembro o nome do lugar, era tão longe. E a gente passou, meu Deus, por cada lugar, Jesus amado. Na igreja lá, Projeto Enoque, a gente foi lá, né, porque o pastor Reuel ia ministrar o louvor lá na igreja e convidou o Wellington para ministrar o louvor com ele lá. E aí o Wellington convidou os irmãos e tal, montamos uma caravana e fomos pra lá. E foi bênção, sabe? Poder estar lá, né? Eu tive a oportunidade também de descer no carro lá com o pastor Reuel, a gente conversar um pouquinho com ele, conhecer um pouquinho. Foi muito bom pra gente, né? E o culto lá também, né? A gente vê que
Deus, o que Deus fala aqui, Ele tá falando em outro lugar também, tá usando outras pessoas. E tem sido muito boa essa nossa comunhão com outras igrejas, né? Pelo menos para mim, me ajuda a ter uma outra visão, me ajuda a conhecer outras pessoas, né? E aprender com essas pessoas, não achar que eu sei tudo, que eu aprendi tudo aqui, não. A gente vai aprendendo com essas pessoas e foi muito especial, né? E ter lá o nosso pastor Reuel, né? Que é de outra igreja, de outro estado, né? Ele veio só por isso também. E foi bênção, né? Os irmãos se alegraram muito lá também. Nossos cultos aqui de domingo continuam, né? Domingo de manhã, domingo à noite. A gente está tendo aí agora a transmissão. Se você quiser participar da culto ao Senhor conosco, mesmo à distância, você pode acessar o nosso canal do YouTube, Comunidade Ramal Petrópolis. E aí você pode acompanhar o nosso culto lá, de manhã às 9 horas e à noite às 18 horas da manhã. Também está tendo aí na igreja projetos de atividade física aí, o jiu-jitsu. O nosso irmão William tem feito aí esses períodos aí para as irmãs se exercitarem, também os irmãos fazendo o jiu-jitsu, aprendendo ali uma arte marcial. Tem também estudos de criação de filhos com a Fabiana, momento ali com as irmãs para a gente estudar uma apostila que o pastor Luiz fez há muitos anos atrás, sobre criação de filhos, né? E com base em princípios bíblicos, e as irmãs têm tido essa oportunidade de poder ali aprender, né, esse conteúdo que Deus ministrou no coração do nosso pastor. As nossas reuniões de oração também, né, têm acontecido aí semanalmente, e agora a gente tem essa bênção também que está sendo transmitida, né, reunião de oração a cada 15 dias. Então, se você quiser acompanhar também, entra lá no canal do YouTube Comunidade Ramal Petrópolis, toda quinta a cada 15 dias. De 15 em 15 acontece a transmissão, né? Toda quinta nós oramos, mas uma oração mais interna, né? Intercedendo por coisas da igreja aqui e mais fechados, e uma intercessão mais aberta, onde a gente vai interceder por outros motivos, né? E aí você pode mandar lá o seu motivo, pode orar conosco. Quem não ora junto, assiste depois, e é uma bênção. Sim. E assiste orando. E quem não sabe orar também, aprende a orar, né? Verdade. É orando que aprende, não é verdade? Verdade. Mas é isso, vai. Amém. Então, quinta, 7h30 da noite, a reunião de oração, cada 15 dias. Também tivemos encontro de adolescente, né? Fomos lá pro gramado do Hotel Quitanguinha. Levamos os adolescentes lá pra gente ter um momento de comunhão, né? Foi algo mais descontraído, jogamos, fizemos um lanchinho, né? Aproveitar para estar junto. E os adolescentes que é uma fase difícil na vida, né? Ou fase difícil mesmo, né? Então a gente tenta incluir eles em atividades extras, né? Além de ir para um culto, além de ir para uma célula, mas vamos fazer alguma coisa com eles também. Mostrar que servir a Deus também, você é feliz, você pode se divertir, você pode fazer um piquenique, né? Estando com pessoas que são de Deus, e foi bênção pra gente estar lá, né? E a gente vai aprendendo a amar uns aos outros, eles vão aprendendo a amar a gente também, e tem sido muito bom isso. E para finalizar o relatório, também tivemos quarta-feira, que foi feriado, a consagração na igreja, né? Pastor Luiz promoveu aí essa consagração para a gente estar lá na igreja de manhã, poder orar, poder ler, poder estar em comunhão com os irmãos, tomar um café da manhã junto com os irmãos. E é muito precioso, né? Esses momentos, e a gente está ali, faz a leitura junto, e um fala uma coisinha aqui, o outro ali, às vezes coisas que você nem nunca reparou ali que estava na leitura, e o irmão te desperta para alguma coisa, o pastor ressalta alguma coisa. Então foi muito bom, né? E as revelações de Deus, né? Deus tem sido misericordioso demais com a gente, tem nos amado demais, né? E tem falado bastante conosco, né? E não faltou revelação, direção, despertamento do Senhor ali para nós como igreja, né? Como devemos nos posicionar. Então tem sido bênção, né? Essa é a nossa rotina aí. E teve o Flávio, né? Renovação de votos do Flávio e da Maísa, isso aí. Foi bênção, né? Algo diferente que eu ouvi pessoas comentar,
né, que não Luizinha estavam tá não estão acostumadas com isso, né? Um casal, renovação de votos, né? Interessante para mostrar mesmo que eles 10 estão anos, ali. né? 10 anos. Aham, fiéis àquela aliança, né? Até ouvi no relatório lá do Sul, o pastor Gabriel falando sobre isso, né? Que ele achou muito interessante isso, né? Os irmãos ali enfatizando a aliança deles. E pra gente também foi Pastor lindo, Gabriel, né? que também esteve conosco, Isso né? aí. Nesse final de semana. Isso aí, pastor Ficou lá em Gabriel. casa, foi top demais, foi muito Ele bom até pra falou, mim. fiquei conversando com o pastor André até de madrugada. 2 horas da manhã, falando. No outro dia já acordou, já tomamos um café, daqui a pouco já começou a falar de novo, falando. A Débora deu aquela encostada 2 horas da manhã e falou assim, gente, pá, Vamos dormir, né? deixa ele descansar. Mas foi uma benção, né? Manu quase que foi embora com ele. Ficou triste quando ele foi embora, ficou fazendo cara. Mas Ficou tristinho e tudo. ele é tão gente boa, Ele é né? top demais. Gostou demais. Gostei muito dessa comunhão com ele. E foi uma bênção realmente, né? Poder. Depois a gente almoçou, né? No domingo, almoçamos juntos, enfim. Foi muito bom. Ele deu uma palavra pro Marcos, né? Sobre casamento. E assim, ele foi agindo, né, de maneira cirúrgica ali, pega um aqui, pega outro ali. E foi uma bênção, né? Passou e nos abençoou. Glória a Deus. Isso é muito bom, né? Verdade. Acabou? Amém. Então acabou isso. Pastor Érico também veio? Isso aí, teve culto, gente. Pastor Érico meu veio aqui, Deus, esquecemos. culto com o pastor Érico, gente. Olha só. Foi Tinha esquecido. outro culto abençoado também, né? Foi. Ter o pastor Érico aqui é sempre muito bom. A gente não tem com muita frequência, mas acredito que vai aumentar, né? Amém. É bom, mas é ruim também, né? Ele dá aquelas apertadinhas. Né? Que tu fica ali. Gostosa. O coração fica como tremendo por dentro. Ô André, como é que é? Mas Deus está trabalhando, a gente não tem medo dele não, a gente tem medo de não ser exortado, né? A gente tem medo de ser deixado, né, pra lá, Verdade. de receber tapinha nas costas, né? Aí é ruim. Enquanto ele tá apertando, ele tá amando. Amém. Amém? Amém. Foi top então, acabou? Foi maravilhoso. Essa é a nossa vida. Vida em comunhão. Nossa vida em comum. As gafas a gente não vai falar hoje não. Não, Vamos deixar um deixa. dia só pra falar Esse irmão conheceu a realidade, né? as alegrias, né? Então tá. Então aí, vamos pra nossa canção? Vamos, sugestão da nossa querida convidada Aline Queiroz, né, irmãos? Vamos ouvir Existe Vida Aí, de Suede Silva. Que isso, hein? Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo
pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, calma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, existe vida aí. Existe vida aí. E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. Irmãos, nós estamos lendo a história de Israel, né? As profecias de Jeremias, e elas nos revelam a história de Israel. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, ô varão, louvador de Deus, eu não sabia que o nosso irmão era louvador, não, descobri domingo. Deus te faça um servo fiel e adorador até a morte. E 2 Coríntios diz que a história de Israel serve para exemplo para nós, para nos ajudar a aprender lições preciosas e tal. E quando Jeremias vem narrando, né, o final da história do povo de Israel, a gente lembra do que já leu em 1 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e a gente pode entender todo aquele contexto histórico do povo de Israel dentro das profecias de Jeremias. Então é muito bom a gente ler primeiro os livros, né, de 1 Reis, 2 Reis, e depois, quando a gente lê a profecia, a gente pode encaixar a profecia ali dentro daquele contexto histórico, sabendo que tudo aquilo foi um processo do povo de Deus, né? É uma aliança diferente da aliança que Deus tem com a igreja, mas Paulo diz que serve como ajuda para nós entendermos, compreendermos alguns princípios, e parece que a história se repete. Era um povo escravizado no Egito, Deus libertou aquele povo, suportou aquele povo e fez aquele povo conquistar uma terra prometida. O povo, logo após que conquistou a terra prometida, eles começaram a perder a sua fé, porque as conquistas que eles fez com que eles colocassem o coração naquelas conquistas
e eles começaram a perder a fé, perdendo a fé, eles se acomodaram, com a acomodação veio o pecado, com o pecado o juízo de Deus e o exílio para a Babilônia. Parece que a história se repete no Brasil. A igreja, em poucos anos, Deus trouxe o avivamento para o Brasil, que era um punhadinho de crente, incendiou com o Espírito Santo de Deus, com Pentecoste no Brasil, o poder de Deus. A igreja começou a crescer, e a igreja começou a conquistar muitas coisas, como o próprio povo de Israel. E a história se repetiu. Quando a igreja conquistou muitas coisas, ela começou a perder a fé. Ela começou a confiar naquilo que ela havia conquistado. E é essa palavra que eu quero trazer para os irmãos. O perigo da fuga para o Egito. Quando o povo de Israel, a destruição final do povo de Israel, foi confiar no Egito, confiar em homens. Aí Deus falou, agora não tem mais jeito, vocês vão para lá e eu vou acabar com tudo isso. Quando o povo estava no deserto, ele dependia de Deus, não tinha comida. O cara olhava para um lado, areia, para o outro lado, deserto, pedra. Onde nós vamos comer aqui? Bom, não vamos do céu. Temos que pedir, esperar que do céu venha alguma coisa. Então nós vamos estar atentos aos céus, clamando aos céus por alimento. Deus prometeu, nós vamos ficar esperando. Quando eles conquistaram a terra prometida, aí tinha muita plantação, tinha muitas árvores, não precisava mais olhar para o céu. Era só eu ir ali numa árvore, eu ia naquela árvore, não, mas tem um monte de árvore lá. Aí eu vou naquela árvore, naquela outra. Mas tem a plantação disso, essa plantação não deu boa não foi bem não, mas aquela foi, pô. Parece que é mais ou menos isso que aconteceu. A gente vai conquistando as coisas e colocando o coração e a confiança naquilo que Deus nos deu. Antes eles eram guiados por Deus, deviam estar atentos à voz que vinha do Senhor, lá no Santo dos Santos, esperando a direção de Deus. Depois eles tinham um rei, agora nós temos um rei. A gente precisa ficar esse negócio de ouvir lá no Santo dos Santos, esperar o sacerdote entrar lá, para Deus dar instruções. Não. Agora nós temos um rei que a gente vê, que a gente confia. E aí, eles começaram a confiar no rei e não mais no Senhor, A nossa história no Brasil parece a mesma, A igreja começou a enriquecer. Agora a gente não precisa mais de poder. Para que não precisa de poder? Nós temos um grande templo. Se a gente criar um grande templo muito bonito, as pessoas virão. Elas nem querem saber o que tem dentro daquele templo. O templo é grande, é bonito, para elas deve ter coisa boa ali. O rei é famoso, o pastor é famoso, é conhecido, ele é bom. Se ele é conhecido é porque ele é bom. Nós temos até agora um presidente que é meio crente, meio católico, mas que é meio a nosso favor. Então nós não precisamos mais de nada. Agora nós temos tudo que nós precisamos. Temos conjuntos que atraem pessoas, temos campanhas, temos a mídia que a gente leva o evangelho. Agora a gente não precisa ir mais de casa em casa, andando pela rua, pregando como Jesus mandou, ir de pregar a toda criatura, não. A gente já prega pela mídia, faz sucesso para todo mundo. Bom, e aí nós perdemos, na minha concepção, a essência. E aí Deus fez, ou está fazendo, ou fará, como fez com o povo de Israel. Deus começou a apertar o povo de Israel. Eu agora vou tirar esse rei, eu vou mandar uma aflição. Aí o povo se voltava, mas se voltava por pouco tempo, depois voltava à sua vida comum. E Deus foi apertando, até que não teve jeito e sobrou um punhadinho, mas aquele punhadinho Deus guardou, preservou, para que pudessem continuar a ser testemunho para o Senhor. A primeira coisa que eu queria falar é isso, tudo é um processo. O povo de Israel não cai de uma hora para outra, eles não caíram por causa de um pecado, por causa de uma circunstância. Não, Deus tem solução para o pecado, para erros que nós cometemos. O problema é o processo que nós passamos.
Nós vamos passando por processos na vida que a gente não percebe quando a gente está assistindo reunião 2 vezes por semana. Quando a gente não tem uma vida intensa, uma vida de meditação, de busca ao Senhor, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, a gente não percebe as coisas espirituais que estão acontecendo. Quando uma pessoa está fazendo dieta, o que ela faz? Ela compra até uma balança, já viu? Muita gente. Primeira coisa que é bom fazer uma dieta, comprar uma balança. Todo dia a pessoa vai ali, 100 gramas, 200 gramas, ela está atento. Aí aquilo ali ajuda, essa semana eu não perdi nada, eu tenho que tirar mais alimentação e tal. Ela está vivendo aquilo ali e ela está produzindo. Mas em algum momento ela desiste daquilo ali, está não adiantando muito não, vou deixar isso para lá. E aí ela começa a comer tudo novamente que comia, para de fazer a sua dieta e volta à obesidade, e a saúde estraga. Enquanto ela não tiver um processo, que não precisa ser violento não, mas se ela tivesse um processo lento, tranquilo, e eu creio que essa é a melhor dieta, não são essas dietas violentas, é a dieta progressiva, né, que tem várias áreas. Enquanto ela estiver trabalhando ali, e ela vai embora. Agora, as pessoas às vezes querem ganhar as coisas muito rápido, conquistar muito rápido, e se perdem. O mestre lá da academia, ele falou assim, não busque o sucesso, busque o progresso. Ele é muito interessante. Tem pessoas querendo alcançar lá na frente, mas esquecem do processo. O processo é dia a dia. E ele tem um trabalho, é professor de educação física, com as pessoas incrível. Ele trabalha em todas as áreas, mas ele sempre fala, Luiz, as pessoas querem o sucesso, mas não querem o processo. É a primeira coisa que eu ensino. A vida espiritual é a mesma coisa, é um processo. Não é alcançar um sucesso por uma bênção maravilhosa que vai cair do céu, por uma campanha maravilhosa. É um processo que você vai conquistando dia após dia. E o povo de Israel não soube disso. Eles, quando entraram na terra prometida, agora nós vamos curtir a terra prometida. A igreja, da mesma maneira. Ela conquistou muita coisa, agora nós vamos curtir essa glória que nós recebemos, esse poder do mundo, essa influência política, agora nós vamos curtir isso. Ela deveria ter continuado o seu caminho. Então, meu irmão, minha irmã, é um processo. Ou você está subindo, ou você está descendo. O processo é mais importante do que o que você está vivendo hoje. Porque é mais ou menos uma escada rolante, você já viu? Escada rolante, ou você está subindo, ou você está descendo. Mas quando você está ali, você está o quê? Parado. Né? Você está parado. Não está, cara. Só parece que você está parado. Você está ali, ficou naquele degrau. Não, eu estou parado. Ninguém pode dizer que eu não estou parado. Às vezes a gente fala assim, não, eu só estou parado. Não existe parado na vida espiritual. Ou você está desenvolvendo, crescendo, progredindo, ou você está descendo. E foi o caso do povo de Israel. Você vê claramente na história ele descendo. E Deus queria que ele subisse. É o 1 Pedro 5,10. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. É o discipulado que o pastor Érico nós pregamos. Aperfeiçoar, firmar, fortalecer, fundamentar. Não é a vitória que você alcança, é o processo que você continua. Isso é muito importante. O povo de Israel não entendeu isso. Eles queriam alcançar um objetivo, uma terra. Não era. A terra era o início ou uma parte daquele processo. Conquistando aquela terra, eles iam ser exemplo para todo mundo. Todo o mundo ia ver a glória de Deus por meio daquele povo. Eles acharam que a terra prometida é para eles viverem bem. Esse foi o grande erro do povo de Israel. Esse é o grande erro da igreja. Tudo que Deus deu à igreja é para que ele testemunhasse para o mundo. Mas a igreja achou que era para desfrutar por si mesmo. Então é importante a gente entender isso. Qual o processo de vida que você está vivendo? Você está progredindo, você está caminhando, ainda que lentamente, mas ou você está regredindo, ou pior, você nem sabe disso, você acha que está parado. Ninguém está parado.
Ou você progride ou regride na vida espiritual. O povo de Israel fez isso. O Jeremias estava profetizando e falando durante anos e anos. Cara, olha o buraco que vocês estão andando. Olha para onde vocês estão andando. Não, olha, rapaz, o caminho de vocês. Isso vai dar ruim, isso vai dar mal. E deu ruim, como a gente brinca. E eles foram para o exílio. Eu queria ler com os irmãos Jeremias 42, quando eles desceram para o Egito, e fazer algumas observações aí que Deus colocou em meu coração. Jeremias, capítulo 42. Eles já estavam mal, era um povinho pequenininho já. Jeremias chama ele, Deus chama ele de resto de Judá. O povo já havia sido levado para o cativeiro, se não me engano, umas 2 levas lá já, e agora só restou um pinguinho, um pouquinho de povo, um resto de povo em Judá. E esse resto não quis se voltar para Deus. Esse resto não quis confiar em Deus. Eu acho que aí é uma grande lição para nós, igreja. Deus vai nos dar uma purificada. Deus vai mandar muitos para o exílio, vai matar outros vão se afastar, e vai ficar um remanescentezinho, que vai parecer pequeno, fraco, mas se eles se arrependessem, Deus os teria abençoado. Acho interessante que Deus fala, não temam Nabucodonosor. Eles devem ter pensado, poxa, a gente era um povo poderoso, maravilhoso, ele acabou com a gente, agora esse restinho, como é que nós vamos não temer esse homem? Eu gosto muito quando Jonatas fala para o seu escudeiro em 1 Samuel 14,6, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com poucos ou com muitos. Era ele o escudeiro, falava, Deus não tem problema nenhum para livrar a gente não, cara. O povo deveria ter pensado assim, hoje nós somos um povinho pequenininho, mas o nosso Deus é o mesmo. Deus continua sendo todo poderoso, não é o nosso número, não é a nossa glória do passado que vai nos abençoar. Eu acho que a igreja tem que guardar isso no coração. Quando nós se perdermos os grandes templos, se perdermos o número de pessoas, e nós ficarmos um povinho pequeno, um remanescente no Brasil, meu irmão, mesmo assim, nosso Deus continuará sendo o mesmo, poderoso para fazer milagres e maravilhas. Ele não depende de muitos e de grandes templos, ele não depende de muitos crentes. O nosso Deus vai continuar o mesmo, se as profecias se cumprirem, se Deus fizer o que tem falado com o seu povo, se o seu povo for diminuído, empobrecido, se ficar um resto de povo, mesmo assim, naquele resto, Deus vai falar que eu quero ser o Deus Todo-Poderoso de vocês. E o nome do Senhor vai ser ainda mais glorificado do que quando o povo era grande, poderoso e influente. Deus não tem poder nenhum, problema nenhum para livrar com poucos ou com muitos. Guarde isso no seu coração. Se não me engano, eu não lembro direito, mas foi escrito lá, Deus não está preocupado com o número, de pessoas, mas da igreja, mas com que as pessoas sejam obedientes, pastor Érico escreveu. Às vezes a gente está preocupado com o número, Deus não está preocupado com o número, Deus está preocupado com pessoas obedientes, é com essas pessoas obedientes que Ele vai fazer a sua obra, na nossa célula, no nosso núcleo, no nosso país, nosso estado, na nossa cidade. A gente quer um grande número de pessoas. Como é que eu vou fazer a obra de Deus assim? Essa célula pequenininha, esse núcleo pequenininho aqui, como é que eu vou fazer? Nós temos que crescer muito, número muito grande de pessoas. Aí sim nós vamos ser conhecidos, nós vamos influenciar essa cidade, esse bairro. Não é por aí. A gente está no caminho do povo de Israel. A gente tem que entender, se Deus quiser acrescentar, amém, mas o nosso problema não é com o número, nosso problema é com pessoas fiéis e obedientes, é com essas pessoas, talvez com esse restinho, que Deus vai fazer
uma grande obra onde estamos e onde Deus nos colocou. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, disseram a Jeremias o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho para onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias o profeta: já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Me parece que ele já estava meio zangado aqui. Esse povo vem no processo de endurecimento, de dureza, de desobediência. Aí agora vocês chegam perto de mim: eu ofereço a minha humilde oração para que o Senhor nos oriente. Parece que Jeremias: rapaz, não conheço você, rapaz. Eu já vos ouvi, mas vou orar, mas eu já ouvi você, desde que eu oro ao Senhor. Me parece que ele deve ter pensado mais ou menos assim. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vos declararei. Vocês obedeçam ou não? O que Deus vai falar, eu vou declarar para vocês. Não vos ocultarei nada. A gente tem que ser assim, né? Não ocultar nada. Mas a pessoa não ouve, eu sei que a pessoa é endurecida, meu irmão. Se Deus te dirigiu a falar, fale. E não oculte nada do que Deus te deu para falar. 5. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus tinha enviado a nós outros. Seja ela boa ou má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem e ao obedecermos a voz do Senhor nosso Deus. Ao fim de 10 dias, talvez ele tenha ficado 10 dias, o Senhor demorou a falar. O Senhor poderia ter falado na hora. Muitas vezes, Deus usava os profetas na hora, chamava os profetas e Deus já usava na hora ali, tocava, abençoava. Parece que o Senhor já estava sabendo quem eram eles. Depois de 10 dias, talvez Jeremias: Senhor, responde esse povo, fala com esse povo. Parece que Deus já estava deixando para lá. Tem pessoas que querem ouvir a voz de Deus, querem uma resposta de Deus, mas não buscam a Deus, não entregam os seus caminhos ao Senhor, não pedem orientação a Deus, não obedecem quando Deus fala. Aí depois: poxa, Deus não fala comigo, eu preciso tanto de uma resposta. É igual o povo, vivia a sua vida, ia para onde queria, aí quando o sufoco veio, quando tem uma dúvida, quer perguntar a Deus. Deus é empregado para responder a hora que quer? Parece que ainda teve que ter um profeta para clamar, para suplicar. Talvez se fosse o povo, Deus nem respondesse aquele povo, que eles queriam seguir o seu próprio caminho. Às vezes a gente é assim, não ouve a Deus, não é porque Deus não gosta da gente não é porque Deus gosta mais do outro não, é porque quando o outro quer ouvir a voz de Deus, e Deus fala alguma coisa, ele diz: sim Senhor, eis-me aqui Senhor. Aí Deus: opa, esse aí tem prontidão para obedecer, esse aí eu posso falar. Quando o Senhor começa a falar, já está fazendo posição de sentido: sim Senhor. Os outros não, Deus fala: tá, vou ver, vou pedir uma confirmação de Deus. Aí Deus fala outra vez: será que é Deus mesmo? Será que isso é para mim mesmo? Não, aí fica enrolando, quando não quer obedecer. Aí depois, quando precisa, quer uma resposta rápida de Deus. Pode acontecer isso aí, pode pedir e Deus deixar passar 10 dias, ainda tem que ter um profeta para ficar clamando por você, porque você não ouve mais a voz de Deus, o povo não ouvia mais a voz de Deus.
Ainda teve que ter um profeta e 10 dias clamando, Senhor responde, Senhor responde, Senhor responde. Por que não quer responder, Senhor? Bia, tu sabe, eles não querem obedecer. Eu vou ficar falando de prontidão. Eu respondo de prontidão quem está de prontidão para obedecer. Isso é um aspecto importante na vida de um discípulo. Quer ouvir a voz de Deus sempre? Quer ter uma direção de Deus clara e muitas vezes rápida, pela misericórdia do Senhor? Seja pronto em obedecer. Quanto mais prontidão você tiver em obedecer a voz de Deus, na minha concepção, mais rápido Deus vai falar e ter prontidão em te responder. 5. Então eles disseram a Jeremias, 7, eu me perco, não consigo guardar igual o pastor Hélio. Ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careia, a todos os capitães dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até o maior, lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica diante dele. Se permanecerdes nessa terra, então vos edificarei e não vos derribarei. Plantar-vos-ei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Deus aperta, Deus envia a provação, a luta, mas Deus, Ele tem um coração quebrantado, misericordioso. Ele diz assim: tantas quantas vezes falo contra o meu povo, tantas vezes, eternamente, me lembro dele. Deus se ira, envia a provação, a luta, o castigo, mas parece que quando ele começa a ver o sofrimento, o coração dele se quebranta, mas ele espera uma atitude. Eu já estou arrependido, eu não consigo ver o sofrimento do meu povo, mas eu não posso fazer nada, enquanto não houver um arrependimento, enquanto não houver uma atitude do povo. Mas Deus se quebranta assim. 11. Não temais o rei da Babilônia, quem vós temeis, não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos livrar das suas mãos. Mas esse rei é mau, esse rei é terrível. Meu irmão, não tem rei terrível para Deus, não. Deus continua sendo todo poderoso. Se vocês me obedecerem, não tem quem é Nabucodonosor, rapaz? Eu constituí o Nabucodonosor e eu tiro amanhã, se eu quiser, o Nabucodonosor. Eu boto uma doença no Nabucodonosor, eu faço um rei morrer comido de verme, eu faço ele morrer na guerra. Deus é Deus, Deus é todo poderoso, a gente não tem que temer o grande rei da Babilônia, o rei mau. Deus falou: esquece do rei mau, cara. Concentre naquilo que vocês têm que fazer, se arrepender, me buscar. Esquece de Nabucodonosor. Vocês estão muito preocupados com Nabucodonosor. Nabucodonosor não pode fazer nada se eu não permitir. E se vocês me obedecerem, eu faço milagres. Ou eu tiro ele, ou eu faço eles, quebranto eles, faço eles ser complacente com vocês. Eu sou Deus, rapaz. Continuo sendo Deus. Vocês não precisam temer. Mas vocês têm que obedecer, não pode fugir para o Egito, não pode confiar em homens, não pode confiar em príncipes, aí vocês vão se dar mal. Mas se vocês se voltarem para mim, vocês não têm que temer nada, eu vou estar com vocês e vou abençoar vocês. 12. Eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vós e faça morar em vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nessa terra, não obedeceremos à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos, querendo um escape humano. Deus se ira muito quando a gente busca um escape humano, quando a gente confia em escapes humanos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor: ó resto de Judá, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Se tiverdes o firme propósito de entrar no Egito e fordes morar, acontecerá então que a espada que vós temeis vos alcançará na terra do Egito, e a fome que receais vos seguirá de perto, os passos no Egito, onde morrereis.
E eles insistiram, foram para o Egito, e o Senhor falou: Jeremias, vai lá profetizar lá no Egito agora. Eu vou destruir essa terra. E junto com ela, o povo. O povo, no meio da tribulação, não se voltou para Deus. No meio da aflição, não se voltou para o seu Deus. Eu acho que esse é um dos aspectos muito importantes para nós como igreja. Seja lá o que for que Deus faça, nosso pensamento tem sempre que ser se voltar para Deus. Deus enviou a enfermidade. Deus pode usar médico, remédio, mas eu não vou correr para médico, eu não vou correr para remédio, eu vou correr para o Senhor. Deus enviou o desemprego, eu não vou correr para parentes, para amigos, eu vou correr para os pés do Senhor, para cartão de crédito, para dívida. Deus enviou a luta, eu não vou chamar a polícia, eu vou clamar pelo Senhor, pela misericórdia do Senhor. É isso que Deus quer com a tribulação, que o nosso coração se volte para Ele. Mas o que acontece? Nosso coração quer sempre um escape humano. E essa foi a derrota total do povo de Israel. O povo estava sempre buscando um recurso humano. Isso ira a Deus. A Bíblia diz que no 39º ano do rei Asa, depois de reinar 39 anos, ele caiu doente dos pés, e a sua doença era extremo grave, mas a sua doença não recorreu ao Senhor. Voltamos mais uma palavra com o nosso pastor Luiz Henrique, palavras ministradas em Niterói, uma bênção, né? Cada vez mais o Senhor nos aperta ali em Niterói. Eu lembro do comentário da irmã Marcela: essa noite eu nem dormi, né? As palavras vêm com peso que nos tiram realmente o sono, nos tiram até a graça, né? Está todo engraçadinho lá, dá uma ministrada da tela, tu sai de lá murcho, tu sai de lá triste, sem plano nenhum, né? E o Senhor vai trabalhando, mas é maravilha de Deus poder ter palavras assim, né, de vida, palavras que são verdadeiras, né? Em meio a tanto engano, né? Tanta gente profetizando Bolsonaro aí, e nós bem com os pés no chão, né? Sabendo que não ia ser. E maravilha, né? Poder ter isso, poder ter essa certeza que Deus não nos deixa enganado por meio das nossas autoridades, dos nossos pastores, dos nossos líderes. Tem gente até que tentou, até no nosso meio mesmo, né? Distorcer, dar uma manobra para o Bolsonaro ficar. Mas a verdade é que a liderança já tinha cantado a pedra, já tinha falado: olha, não vai rolar, né? Não é isso que Deus quer. E a gente tem que entender, né, que as palavras às vezes não nos agradam, mas é o que Deus quer. É o que Deus está falando, é o que Deus está direcionando. Por isso são palavras preciosas que a gente deve ouvir, guardar e praticar. Não é verdade? Não é verdade, Aline? Tá praticando bastante, Aline Queiroz? Vamos. Hoje o bate-papo é com a Aline, né? Vamos fazer aquele bate-papo com a Aline, ver o que Deus está fazendo aí na vida dela. É, mulher? Muita coisa, né? Quantos anos de caminhada já, Aline? Hoje fiz uma pergunta difícil, hein? Quando eu cheguei, tu já tava, né? Deve ter uns... Olha o Wellington aí, ó. Cadê o Wellington? Deve ter uns... Ó, peraí. 22? Não. 20? Não. 20? Não. 19 tu tem, Em pô. 2004. Estamos em 2022. 17. Ai, 16. 18. 18? É. Então. 17 tem eu. Então. Tá O vendo? André chegou ali e Já estava. Já tava. Como Já diz o tava dando Wellington. trabalho pro Flávio. Então. Tá Dá. dando trabalho. Tá dando trabalho ali. Pra cima de mim ali. Agora Não tu dei, lá, não. tá lá com o pastor Érico. Agora tu tá lá. pode parar. Com a tia Juju. Mas, né? Tia Não, Juju dei tanto pra lá, trabalho assim pra ele, Tia não. Juju pra cá. Mas o trabalho foi aqui, entendeu? Lapidar essa pedra bruta. Não foi assim também, não, André. Não. Não foi, sério. não. Não dei muito trabalho pra ele, não. Se ele falar que eu dei... Então tá, então vou trazer ele aqui. Traz ele aqui. Irmãzinha querida. Não dei, não. Ovelha. Hã? É. Foi uma boa ovelha.
Será, minha irmã? Mas segundo as palavras dela. Não, Ah, dei mas muito aí não. até eu sou bom, pô. Mas. Eu me avaliando, eu sou bom. Pergunta pro pastor. Não, dei muito não. Dei só pouquinho. É, Aline. Dei muito não. Bênção só, né? Só acrescentou na vida dos irmãos. Assim espero, né? Será, Aline? Você tá duvidando da minha palavra? Eu vou começar a falar as coisas que tu fez. meu irmão. Pode falar. É, Aline, parece que foi ontem que a gente tinha uma célula lá na sua casa, não é verdade? Verdade. Mas já se foram aí uns 15 anos, né? Por aí. Né? Até perdi as contas. É, pô. Deve ser, foram uns Foi 15 lá anos. no porão lá, onde hoje é a casa do David, né? Botamos lá, arrumava tudo bonitinho, conta pipoca, conta bolo de cenoura, Bolo de cenoura. café, tinha que ter a garrafa de café lá do lado. É, até hoje. Tem coisa que não mudou, né? É, O café só não faltou mudou. o bolo, né? É. Deus Foi foi muito abençoando, bom. a gente foi permanecendo, foi crescendo, né, na presença de Deus, foi vendo Deus agir, né, e a gente pôde acompanhar, né, esse seu crescimento também, esse seu amadurecimento na caminhada, né, mas assim, qual foi pra você, assim, o momento mais difícil até hoje na sua caminhada? A minha caminhada foi, deixa eu pensar, foi perder minha mãe. É. Foi o momento mais difícil. Eu, nos primeiros os 4 meses, os 4 meses, assim, eu fiquei bem baleada. Os primeiros meses, assim, eu cheguei até meio que duvidar de algumas coisas, assim, mas pra mim foi muito difícil. Os primeiros meses aí, quem ficou, assim, mais perto de mim, assim, viu como eu fiquei. Então, tipo assim, não é que eu como é que eu vou explicar? Eu não cheguei a duvidar de Deus. Uhum. Mas veio muita coisa na minha cabeça. Dá aquela balada, né? Veio muita coisa na minha cabeça. O porquê. Foi uma coisa, assim, muito rápida. Foi uma morte, assim, até hoje eu não sei explicar. Foi uma coisa, assim, muito, muito rápida. E hoje eu vejo que foi Deus. Eu lembro que eu tive lá, né, na sua casa, no aniversário da sua mãe, né? Foi. Foi uma palavra dura que eu dei pra ela, né? Foi uma palavra de ajuste, né, cara? Coisa Ajustar a vida doida, dela. né? E o mais engraçado, que eu não ia fazer aquele almoço. Aham. Tava tudo programado eu fazer. Aí, uma semana antes, eu tinha desistido. Não vou fazer nada. Falei, mãe, vamos sair, que é E melhor. ela sempre me deu bronca. Aquele dia foi eu que dei bronca nela. É, Peguei a palavra E ela aceitou de coração bem aberto, assim. Ela aceitou de coração aberto. Até falou com o pastor dela, e o pastor dela até brincou. Levou puxão de orelha, né? Até brincou com ela, assim. E ela levou pro coração, sabe? Eu creio que ela levou. E depois daquilo ali, tudo foi... Aí veio antes do aniversário, já tinha o quê? Meu pai tem 6 anos. Fez 6 anos que ele faleceu. E a gente tinha o quê? 6 anos que a gente não ia lá em Cabo Frio ver os parentes do meu pai. Ela foi. Tipo assim, parece que foi tipo assim, tudo de despedida. Que dela foi na minha tia de Minas, foi em outros tios, né? Que tinha muito tempo que ela não ia, assim. Então, assim, hoje, hoje eu vejo que foi tudo preparação de Deus. Ela morreu do jeito que ela queria, que ela sempre orou, que ela não queria sofrer igual meu pai sofreu no hospital. Ela falou, não quero sofrer. Ela sempre orava assim, se possível, quero morrer dormindo. Mas Deus permitiu, creio que ela Deus não levou antes para ela poder me ver. Porque eu cheguei na sexta e ela faleceu no domingo. Então, tipo assim, pra mim foi assim, de tudo que eu já passei até hoje. Você pensou que você não conseguiria sair dessa? Não, eu achei que não, André. Eu só vim me fundando. Teve um mês que eu até compartilhei na célula, que eu tava assim, eu ia trabalhar me arrastando. Trabalhava, voltava e só queria ficar no quarto. Aí só faz... Tipo assim, eu comecei a viver de obrigações. Que é o que o pastor Luiz sempre fala, né? Que crente só quer viver com... não, é obrigação estar... O pastor Luiz não, Flávio que falava isso na célula. Não, eu só vou na reunião porque se eu não for, o Flávio vai brigar comigo. Eu comecei, assim, os 4 primeiros meses, eu comecei a viver assim. Mas aí você estava vivendo o luto, né? É isso que você tem. Eu sei que foi difícil, mas eu assim, fiquei com o medo, luto, né? Se Se você passar disso, aí a gente tem um problema. Isso. Aí, então, Gravíssimo. foi o que o pastor... Aí eu mandei uma mensagem. Não me lembro se eu mandei pra você. Eu sei que eu mandei pra Débora, mandei pra Helena, mandei pro pastor Luiz, falando, pastor, não dá mais. Tipo assim, pedindo
Ajuda, né? Assim, no fundo do poço mesmo, sabe? E eu falei, pastor, não tá dando mais, é isso, aquilo, outro. Assim, falei tudo, falei com Débora, falei com a Helena. Falei, ó, não tá dando pra mim, chega. Botei assim, falei ali e aí o pastor falou, ó, aí isso foi o que me levantou. A Débora mandou mensagem, a Helena também falou tudo, mas foi tipo assim, uma palavra curta e grossa do pastor Luiz. Minha irmã, se oração não adianta, você tem que procurar uma ajuda médica, um psicólogo. Aí eu falei, psicólogo, eu não vou. Ali, parece que Deus, bum, entrou e eu comecei, assim, por dentro, só eu sabia como eu tava. Mas na frente dos irmãos, às vezes poderia estar rindo, brincando com você, mas eu tava péssima. Mas eu comecei a sair, a levantar, falei, tem que levantar. Porque a gente tem que... essa palavra, se oração não adianta, você tem que procurar uma ajuda, né? Isso. Porque... Aí você... Sua mente já... Pô, não, peraí, por que a oração não tá funcionando? É isso aí. Tem que foi funcionar, que eu falei. pô, não tem como. Foi que eu falei, acho que foi com a Ariana que eu falei, Ariana, não aceito isso. Cara, quem é Deus perto de um psicólogo? Foi que eu falei com a Ariana, quem é Deus? Falei, não. Foi a última vez que ela foi lá em casa. Não, a gente se encontrou na avenida, a gente saiu da célula, conversei com ela, a gente conversei. Na célula eu só chorava. Chegava na célula, só chorava. Chegava lá, Débora, como é que tá? Bum. Então, mas já você tava. já tava num tratamento, você já tava no psicólogo sem saber, né? Os irmãos estavam Aí eu falei, Ariana, não aceito isso não. E comecei. Aí eu comecei a fazer isso. Mas aí eu vejo também a importância dos irmãos, né? Nesse período, né? Hoje, assim, algumas pessoas ali, assim, que eu posso, não vou dizer nomes para não magoar outros, mas teve pessoas tem que assim... pagar muita mariola, né? Então conversa, irmão, falei pra não falar nomes. Então, assim, eu pude ver ali, assim, anjos na minha vida ali que me ajudou, não só, também não posso ser hipócrita, não só dentro da igreja, como fora da igreja. Muitas pessoas ali me dando palavra, me perguntando. Aí começou, até que eu falei na Cariana também, não, foi com a Dayana que eu falei, ó, não posso ficar sozinha. Naquele dia começou a Dayana, aí o pessoal, os irmãos, todo mundo, assim, ir lá. E assim, e a ideia é essa mesmo, né? Isolar é o pior caminho, né? Foi isso que eu fiz. Então eu comecei a me isolar, comecei a ficar muito, muito mal. Então ali eu meio que balancei ali um pouco na minha fé. Eu sempre tive, assim, aquela fé ali, até no último segundo, mas esses 4 meses eu balancei. Eu posso dizer que eu balancei um pouco. Eu achei que eu não fosse conseguir estar como eu estou hoje sem ela. Pensou que não ia passar, né? Não, assim, eu achei que não fosse, que aquele momento fosse demorar. Não vou mentir, sinto falta, muita falta, claro dói. Às vezes eu chego em casa, eu choro, não sei o quê, mas não é como antes. Mas é saudade, não é tortura, aí, né? É isso aí. Então, tipo assim, hoje eu já consigo falar dela, antes eu não conseguia falar, foto, eu não conseguia ver, nossa, se eu visse foto pra mim já... Era coisa, assim, tem hora assim, igual foi semana retrasada lá, uma babá que entrou nova lá, perguntando, aí eu fui embora, aí ela não sabia, né? Ela foi e mandou pra mim assim no telefone, vai com Deus no final de semana, babá, beijo na mãe, aí aquilo acabou comigo. Falei, Jesus, eu subi a serra chorando, falei, meu pai, assim, aí depois eu cheguei pra ela, então tipo assim, nesse ponto eu tava nesse extremo, hoje não. Hoje, que isso aqui igual ela falou de novo, né? Porque eu não tinha falado com ela. Ela, foi semana agora, ela falou de novo, dá um beijo na mãe. Aí a outra menina falou, a mãe dela já faleceu, tem pouco tempo, babá. Ela me pediu, mandou um áudio. Eu falei, não, tranquilo, entendeu? Então, tipo não assim... tem obrigação de saber, né? Mas pra você, sim, né? Porque você tem... Quando tá ferido, né? Quando tá no luto ainda. Então, tipo assim, eu vejo algumas coisas, assim. Então, tipo assim, pra mim foi muito, muito... Assim, a minha parte, assim, de todos esses anos, todos... que eu tava na igreja, pra mim foi... Do meu pai também foi, mas da minha mãe foi pior. Foi uma coisa assim... Porque do meu pai foi uma coisa que a gente tava esperando. E depois que o pastor Luiz esteve lá, teve a visão com ele, ali a gente já mudou a nossa oração. Depois teve o pastor que era dele, que era o mesmo da minha mãe. Também foi a meio, quase não foi igual, mas foi concretizando a visão do pastor Luiz. Então a gente mudamos nossos rumos da oração, então a gente estava esperando. Agora, ela não, foi uma coisa assim, muito, muito assim. E eu vou te ser sincero, no fundo do meu coração, André, eu não achava que ela morreu.
Eu achava que fosse passar ali e tudo, eu não imaginava, não imaginava. Quando, assim, a gente chegou lá, que a mulher falou pra mim, é como eu falo pra todo mundo, parece que um buraco se abriu, me jogaram, então para porque ali. assim, a gente cria na nossa mente também que os nossos não vão, né? É isso aí. O Senhor tá comigo, pô, por que Eu imagino. Eu sempre falava pra ela, eu sempre falei essa frase pra ela. Toda vez que tu faz aniversário, meu coração fica triste. Que parece que tá chegando perto de você ir embora. Toda vez. Sempre falei isso pra ela. Só que, tipo assim, nunca levei isso a sério, que seria muito rápido. Nunca, assim, muito... Foi uma coisa assim, é surreal. Pra mim, foi uma coisa, assim, surreal. Eu sei que eu vou passar por isso por outras coisas, mas eu espero que não passe por isso de novo. Porque é muito ruim. Mas agora Deus já te deu, né, a experiência pra você ajudar outros, né? Isso aí. E Deus te deu suporte, te fez entender um processo difícil, mas um processo normal, né, da vida. E agora você vai ter que usar isso para abençoar outras pessoas, né? Muito. E é assim, e pra mim, assim, tá sendo tudo novo. Como eu falei com a Débora, lá na célula uma vez, parece que você tá aprendendo a andar de novo. Porque antes de tudo, tem minha mãe, tem isso aqui. Porque era você hoje, e ela, né? Era eu e ela. Basicamente hoje, você sim. e sua mãe, agora Isso, você, né? E os irmãos, né? Mas você aí não é a mesma coisa, né? Não é a mesma Porque coisa. depois vai cada um pra sua casa. Uma coisa assim, de tudo. Ah, o que você sente mais falta da tua mãe? Ah, a presença. Não, é a ligação. Cara, é horrível você ficar a semana toda no internet e ninguém te ligar. Ninguém, André. Semana passada, agora tirando a célula de quarta-feira que eu falo com os irmãos. Mas, cara, teve semana de ninguém sem ligar. Porque assim, tem coisas, cara, que hoje em dia acho que ninguém nem faz mais ligar. Não, isso é. Tu liga pra alguém, Isso mulher? Ligo. Tá, agora tu vai ter que ligar pra mim. Já que tu liga pra mim. Mas no dia que eu gritei lá na cela sobre isso, elas começaram a mandar mensagem. Tudo mais assim, mas é diferente. Mas não é. É uma coisa natural. diferente. A diferente. ligação da mãe e da filha Isso, é diferente. É muito diferente. Então, tipo assim. É um ligar pra nada, mas liga, né? Isso aí. É igual. Só ligava pra pedir dinheiro, mas ligava. Não, se quiser isso, eu te ligo. Se eu estiver querendo que alguém te peça dinheiro, que dia que tu quer que eu ligo? Não, pode deixar. Deixa do jeito que tá, não. Deixa do jeito que tá. Terça, quinta ou sexta? Segunda? Não, sim. Eu Pode digo, deixar. Aline, pô, caralho, te pedir um negócio. Eu Não. boto até crédito, só Não, meu irmão, tá bom assim, deixa do jeito que tá. Mas respondendo a sua pergunta foi essa. O momento mais difícil, assim, pra mim, na caminhada foi essa. Muita gente fala, tu foi forte. Eu falo, não fui, não. Eu não fui, eu mostrava que era forte, mas não fui. Tanto que se, tipo assim, algumas pessoas perguntam, igual pessoas que não puderam estar no enterro, eu falo, eu só sei o que me contaram, que eu não lembro de nada. Tu não lembra do enterro? Então fui lá tô. Tu nem lembra que eu fui lá? Não, André, claro que eu lembro que as pessoas contaram que fez isso, que não sei o quê, quem tava lá, que tudo direitinho. A única pessoa que eu lembro, assim, que chegou na hora ali, que a gente tinha acabado de receber, foi uma menina, uma vizinha minha, a Natália, que a gente fomos criados junto. Minha mãe criou ela praticamente. Então a gente desde berço, ela vivia lá em casa. A única pessoa, aí eu lembro de você, da Débora chegando, da Ariana, da Helena, do Vanderlei, entendeu? Dos pastores da minha mãe. Alguma assim, essa parte lá no hospital, eu consigo lembrar as pessoas que estiveram lá, que estavam a gente ficou lá. muito tempo lá no hospital, né? Isso, contigo. É isso aí. Agora, assim depois... que tu recebeu a notícia, a gente partiu pra lá. Isso aí. Aí depois que a gente, na E segunda... foi doido que tava na pandemia, ninguém queria ir no hospital, lembra? Me lembro. E lá era de Covid, né? Então ninguém queria ir lá. Não, mas foi bastante gente. Não, os irmãos nem ligaram, os irmãos foram. Isso aí. Mas ninguém ia visitar ninguém lá. Ninguém. Aí, agora, a parte da segunda-feira do enterro, só sei o que me contaram. Que eu não lembro de mais nada. Eu nem sabia que foi a Milena que tinha me levado para Ariana. Pra você ver. Eu não me lembrava disso, assim. Eu fiquei atordoada, assim. E foi uma coisa assim que eu sempre pedi a Deus. Senhor, me dá forças para quando esse dia chegar. E olha, eu
fosse, tipo assim, tive nada. Se não fosse os irmãos ali, as pessoas que estavam comigo o tempo todo ali, a Dayane o tempo todo ali na casa dela, depois a Ariana na casa dela, vocês lá, se não fosse, eu não sei o que ia acontecer, sinceramente. Aí tem uma parte que eu lembro, que depois que eu fui, que falaram na hora que foram enterrá-la lá em cima lá, que eu fiquei meio assim, que eu queria descer, porque eu não aguentava mais ali. Foi só essa parte assim que eu lembro, que eu falei, ó, eu preciso, nem sei com quem que eu falei isso. Comigo. Foi contigo, então? Foi contigo. Sei que eu tava abraçada a alguém. Eu falei, eu preciso ir embora, não aguento mais ver isso. Preciso ir embora, preciso descer. O meu limite tava ali. Você falou, me tira daqui, eu quero ir embora. Isso aí. Meu limite, se eu ficasse mais um minuto ali... Fui eu, viu, olha. Mais Mariola. Amém, minha irmã, muito obrigada. A conta tá aumentando. Paga com Mariola. A conta tá aumentando. Gostou, né? Tu gostou, né? Ele ganhou uma caixa de presente, aniversário. Ai, meu Deus, que o Hélio não escute isso. Ué, já pode cobrar aí. Já tá me cobrando já. Mas é isso aí. Foi um momento assim. Mas agora tá em Niterói, tá caminhando. Tô uma graça. Tá cuidando lá das crianças. Agora faz parte da família do pastor Hélio. Não foi exagero, né? Ah, não? Não, faço assim. Eles. Né? Eles me tratam como da família mesmo. Isso aí eu não posso reclamar de tu não vai falar aqui na rádio, que não, né? Ó, tá botando palavra na boca, hein, irmãos? Não foi na minha boca que saiu isso, hein? Não, mas eu tenho que ser sincera. Ali eu posso sentir a Juju ali, até mesmo o pastor Érico ali, me abraçaram até antes de acontecer isso tudo, sabe? Eu lembro uma vez que minha mãe foi lá no aniversário das crianças, ele brincou com a minha mãe, agora é minha filha, adotei, tudo direitinho. Aí minha mãe até brincou, todo mundo quer ela, todo mundo quer. Aí brincando assim, mas eu não posso reclamar de nenhum deles ali, não, entendeu? Eu tenho mais que agradecer. Até mesmo parentes de parentes deles também me tratam muito bem. O pessoal lá do Espírito Santo, entendeu? Me tratam muito bem, só me vê. Porque, assim, agora tu fica viajando com o pessoal, né? Já tem um tempo já que eu não viajo, tá? Arrumou uma criança, acabou com o meu espaço no carro. Brincadeira. Mas amém. Amém, fala. Então, Aline, tantos anos de caminhada, né? E a gente vê a mão de Deus na sua vida, né? Mas qual é o mistério aí, não sei se vem essa palavra, né? Para se manter firme aí nesses 18 anos, né? O que você acha que fez diferença na sua vida? Né? Depender de Deus, do Espírito Santo, porque não é fácil, não. Não é fácil, a gente acha que é tudo fácil. Não é. Tem hora que bate o desânimo, tem hora que vem a vontade de desistir, parar com tudo, vem o cansaço. Então, assim, eu dependo de Deus. O meu coisa é depender de Deus. Tem hora que, assim, que eu tenho orado, eu falo, Senhor, hoje não tá no meu limite, não tô aguentando. Igual eu já falo mesmo, porque não sei o que, não dá vontade. Não, tem dia que é um sacrifício para levantar, para ir no culto, para ir, agora é assistir célula, né? Pra ir, até mesmo sábado eu chegava cansada. Assistir não, você participa, tá? Eu deixo você participar. Assistir é outra coisa. Quando você não pode falar. Aí, assim, é depender de Deus, porque a gente, como sempre, a gente tá sempre ouvindo essa palavra. Sozinho a gente não consegue. A gente tem que depender de Deus e os irmãos. Quando eu vejo também assim, eu cutuco ali, eu cutuco Débora, eu cutuco Helena. A Helena, às vezes, assim, nem muito, mas os irmãos mais próximos, entendeu? A Ariana também conversa muito comigo. Aí eu falo com ela assim, Ariana, hoje a situação tá ruim, tá com a preguiça, tá batendo aqui. Mas uma das coisas assim que eu me surpreendi, que às vezes, né, a gente logo vem na cabeça, igual os cultos de segunda em Niterói. Já teve gente que falou isso pra mim, tá? Minha irmã, já foi no culto, não precisa participar do culto de segunda-feira, não. Falei, então, e crente, tá? Aí eu falo, meu irmão, a gente não vai bater de frente com o irmão. Mas assim, eu ali, sentadinha na escada, mas eu assisto o culto, tanto de Parque Paulista, como de Santa Cruz, assim, que pra mim me edifica, porque não é a mesma. Às vezes são palavras, as mesmas palavras que são dadas em segunda-feira, concretizando o que foi dado no domingo, mas não é a mesma. São coisas diferentes. Então, pra mim, assim, tem me ajudado bastante. Se hoje eu tô, assim, de pé. E uma coisa, assim, que o Flávio sempre falou, permaneça firme.
Se a gente não permanecer firme, a gente cai. Então, assim, é o que eu falo. Eu levanto, tá ruim? Eu levanto, vou me arrastando, mas eu vou pro culto. Eu vou pro culto, tenho assistido, tenho vindo pra célula, quando tinha a nossa célula, agora com o André. Já até virou de praxe já fico esperando o pessoal me ligar, né? E pra mim, assim, é cansativo. Aí reclama que ninguém te liga, tá vendo? Agora! Ninguém me liga. Não, agora. Tem o quê? Tem um mês? Nem um mês. É bom que o pessoal vê o que eu tô passando, Jesus. Não, mas é assim, essa é a questão. A gente tem que depender de Deus e do Espírito Santo. Porque se a gente for depender da gente, do nosso eu, não vai não. A gente não consegue. Porque, todo mundo acha que a vida de crente é fácil. Não é não, tá? Não é não. Não é fácil. É molezinha, não é. E esperando no Senhor, né, Aline? Tinha que tocar nesse assunto, né? Não, tinha que tocar não, Tá Não tá esperando? É. Não tá esperando o Senhor? Você Ou tu não tá esperando nada? Tá ou não tá esperando? Tô, menino! Claro que tô. Não vou você, mentir. De repente tu fala, cara, saí do ponto, tô esperando nada, não. Não, tenho esperado. Mas se você virar pra mim e perguntar assim, tu tem orado? Não. Então tu não tá esperando. Não, tipo assim, quando eu lembro, não é uma coisa que pra Tempo mim... de Deus, tá tranquilo. Mas assim, que eu tô desesperada, que não sei o quê. Igual eu vejo algumas irmãs, eu tô com não sei o quê. Não, pra mim não, eu tô calma. Já teve época que eu fiquei. Teve época que eu fiquei, mas hoje não. Hoje eu falo, não adianta você se desesperar. Tu vai descobrir que ficar sozinho é melhor. Eu já tenho descoberto. Já tô descobrindo. Cara, tuas coisas, tua vida, Não teu é? jeito, tá tanto tempo assim que tu vai Imagina, ver, caramba, ai, agora gente. vou ter que cozinhar pro meu marido, vou ter que cuidar do meu marido, entendeu? Vou ter que lavar a roupa do meu marido. Ai, vou ter chegou que arrumar- ele. Entendeu? Ele quer mudar de ideia. Tô sentindo isso. Porque quem tá casado não quer deixar de ser galera. Mas não quer que você case. Mas alguém tem que fazer esse ministério, não tem? Não é? Se todo mundo casar, Aline, quem vai ser o ministério do Não, solteiro? mas eu não... você fala, vamos supor assim, é o meu propósito, tá lá. Mas você dizer que eu oro. Não oro. Quando eu lembro na oração, vou lá, dou aquela oradinha. Eu tenho que usar o exemplo da Silvana Costa. Que ela tem um caderninho, anota tudo ali que ela precisa orar. Eu tenho que fazer isso. Que eu vou, oro, assim. Nessa parte, assim, nessa questão, eu sou muito relaxada. Mas assim, eu oro, falo, Senhor, tu conhece meu coração, sabe o que eu quero. Eu vou orando, mas ficar assim, firme, não fico, não. Vou te ser muito sincera. Eu também tô esperando. Vamos ver. Aí tem hora que eu já paro pra pensar, acho que Deus não quer que eu case, não. Então já tá. Tá vendo? Eu já tá ministrando teu coração. Não sei, Tem gente. irmão aí também que Deus não quer cá, mas não aceita. Né? Não tá falando pra mim. Não, que isso? Não aceita não, entendeu? Entendi. Eu quero carne. Deus vai mandar a carne. Depois vai dar problema. Estamos aí, nessas expectativas, esperando e orando. Não tem que orar, né? Porque senão... Tem que orar, né? Mas a gente vai vendo Deus cuidando da sua vida, cuidando, né? Em tudo, né? Em tudo a gente vê Deus cuidando. Eu lembro da mudança. Já fiz muita mudança tua aí já também, né? Toda hora você mudava também, meu Deus. A geladeira, né? A geladeira não podia cair, né? A história da geladeira, irmão. Tu e Marquinhos sofreu. Foi fazer a mudança, a mãe dela falou, não deixa essa geladeira cair, não. Não amasso você. Melhor meu marido cair do que essa geladeira. Meu pai ficava revoltado. A geladeira. Pote! Olha lá de cima, eu falei, Cair a Jesus. A geladeira bateu na escada, a geladeira André e Marcos tá morto agora. Grande. Eu falei, vou pular daqui, porque não vai dar... A dona já saiu no veneno. E ela morreu achando que foi tudo que deixou cair. Não fui eu. Aí olha todo mundo, tipo assim, se falar que foi outro, a costa vai ser maior. Então, foi o André. Aí eu... Ela morreu, ela sempre falava, André amassou minha geladeira. Não fui eu, foi o Yuri. E tá lá, amassando a geladeira. Foi o Yuri que deixou cair, eu não tava segurando.
Aí eu falei, pô, eu não acredito, deixou cair a geladeira, cara, e agora? Aí, ué, a gente tá fazendo aqui a mudança, isso aqui. Toda vez eu levo pra falar, André amassou minha geladeira. Ficou aquela geladeira bonita, cara, tá, e amassada até hoje. Era a geladeira e a televisão. Meu Deus, a televisão era com meu primo, que ele que levava. E início, se você quebrar minha televisão, tu vai ver. Eu falei, tu chega com essa televisão amassada. O André já vai morrer. Agora tu chega com a televisão. Mas aí a gente foi vendo, né, ajudando e vendo Deus cuidar, né, tirou vocês da Rio, levou para outro lugar, voltou para Rio, enfim. A gente tem visto esse cuidado de Deus na sua vida, né, te colocando com as pessoas certas, né. E essa experiência tua aí vai servir para muitas pessoas, né, que passam por momentos semelhantes, né, seja no luto, né, seja na dor, né, do Senhor levando, né, porque o Senhor, ninguém vai ficar aí, né, para sempre. Mas nós é que temos esse apego, né, e Deus tem outros planos, e a gente tem que crer que Ele está no controle de tudo, né? Então, é de muita valia isso que você passou e vai servir para muitos. Verdade. Não é verdade? Com certeza. Amém? Já tem servido para alguns, né? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não. Além disso? Não. Não? Ah, então tá bom. Quer falar? Não? Então, ora, agradece aí a Deus e por esse testemunho que o Senhor possa abençoar muitos. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por essa obra maravilhosa, Sim, Deus, que Deus. tu fez na vida da Aline, Senhor. Sim. Cada Obrigada. detalhe, Senhor, tantos anos, ó Pai, na tua presença, e o Senhor tem conservado ela, tem sustentado, Senhor, nos dias de fraqueza, Deus. o Senhor levantou, o Senhor foi o sustento da tua filha, Senhor, e esse período difícil também, Pai, que ela Sim, passou, Deus. a gente sabe que o Senhor cuida, Senhor, dos seus, ó Pai, e o Senhor cuidou da Aline, Pai. O Senhor sustentou Obrigada, a Aline, Deus, e que o testemunho dela, que hoje, Senhor, possa falar ao coração dos nossos ouvintes, Sim, ó Deus. Às vezes as pessoas perderam alguém, Senhor, e é difícil, Pai, é doloroso, Senhor, a dor, Senhor, dentro de nós, ó Pai, parece que nunca vai cessar, Senhor, mas que ao olhar para a Aline, ouvir o testemunho dela, Senhor, que as pessoas possam crer, Pai, que um dia tudo isso passa, que fica só uma cicatriz, ó Pai, fica as lembranças boas, a saudade, mas a tristeza, ó Deus, não vai ficar mais, Senhor, que as pessoas sejam edificadas, ó Pai, com a vida da tua serva, Senhor, e que muitos aqui, Senhor, sejam curados, ó Pai, de dores, Sim, Senhor, Pai. de tristezas, de perdas, Sim, ó Deus. Pai, seja o Senhor sustentando cada um, Senhor, seja tu, ó Deus, tirando, Senhor, toda dor, todo buraco, Deus. Senhor, que às vezes parece que é gerado dentro do nosso coração quando perdemos alguém, Senhor, que tu console e conforte cada um, Senhor, que talvez esteja passando por esse momento, Sim, Pai, Deus. e que esse testemunho possa abençoar muitas outras pessoas, ó Deus. A gente não sabe a dimensão, Senhor, desse programa, Pai, e talvez daqui a um mês, daqui a um ano, 10 anos, pessoas podem abrir, Senhor, esse programa e se deparar com esse testemunho, Senhor, que elas sejam Sim, Deus. abençoadas, Nome de fortalecidas e edificadas, nós pedimos, ó Pai. Continua abençoando a Aline, Jesus. Sim. a caminhada dela, Senhor, Sim, que ela Deus. continue sendo essa pessoa alegre, feliz, Senhor, Sim. simpática, abençoada pelo Senhor, Deus, e que tu possa cumprir todos os teus planos na vida da tua serva. Nós oramos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos dar tchau então e tem mais um. Edificando a sua fé. Tchau, tchau, meus irmãos. Fiquem com Edificando Sua Fé. Paz. Paz. Pai, Senhor, irmãos, eu sou a Aline, da comunidade de Petrópolis. Vou deixar aqui um testemunho para vocês, para poder edificar a fé de vocês. Eu, quando eu tinha 4 anos de convertida na igreja, eu fiquei desempregada, perdi meu emprego, faltando 20 dias para poder ir para o retiro de Semana Santa. E aconteceu isso tudo inesperadamente. Aí minha patroa só ia me pagar depois do feriado, então eu não tinha dinheiro para poder ir para o retiro. Aí eu conversei com Dida,
Na época o Dida cuidava dos ônibus direitinho, responsável pelos retiros. Eu conversei com ele e falei, Dida, eu quero estar no retiro, mas eu não tenho condição. Aí ele virou para mim e falou, minha irmã, usa sua fé. Agora é hora de você usar essa fé, para você ter fé que Deus pode te abençoar e alguém pagar o seu retiro e você estar lá. Ele perguntou, você tem fé? Aí, como eu não entendia na época o que significava fé, eu virei para ele e falei assim, não. Aí eu fui para casa. Só que ali o Espírito Santo tocou no meu coração e eu falei, Senhor, eu quero estar lá. Tu sabe as minhas condições, eu não tenho condição, eu só vou receber depois do retiro, eu quero estar. Aí passou, aí na última semana do retiro, eu tive com o Dida, ele me ligou perguntando se eu iria dar um nome para ir pro retiro. Eu falei, Dida, meu nome está na lista, eu já dei. Aí ele falou, não está, minha irmã. Eu falei, está sim. Olha lá que você vai ver. Assim ele viu. Aí ele perguntou se eu tinha conseguido ou pelo menos a metade do dinheiro. Eu falei que não, que eu estava exercitando a minha fé, que eu creio que Deus ia dar um jeito. Ia abençoar um irmão, me abençoar, ou ia acontecer alguma coisa. Assim passou, foi chegando. Aí no dia da viagem, eu fui para a casa do Flávio, lá pra gente pegar, que a gente pegava um ônibus na polícia rodoviária. Eu cheguei lá, o Flávio me perguntou, minha irmã, você vai mesmo? Eu falei, vou, meu irmão. Eu tô crendo que Deus vai me abençoar nesse retiro. O Dida chegou, ele disse, vai? Eu falei, vou, Dida, vou sim. Então, amém. Então, você tá tendo fé, você vai. Aí eu falei, antes da gente partir, o último irmão entrar, você vai receber uma ligação, ou lá na hora, não sei. Aí, entramos no ônibus, ficamos lá. Nisso entrou o Túlio, foi o último a entrar no ônibus. Ele recebeu uma ligação. Aí, quem conhece o Dida, ele fez aquele estadalaço, começou a gritar dentro do ônibus. Ele, glória a Deus, que sei o que, a honra seja dada a Deus. Ele foi lá no meu lado e falou, minha irmã, você usou sua fé e Deus ouviu. Aí ele pegou e falou assim, o teu retiro está pago. E foi assim, um dos retiros para mim, assim, que Deus mais falou comigo ali. Foi um dos retiros que eu mais aproveitei. Foi esse que eu aproveitei, então eu tô falando isso para vocês, para aqueles que gostam de exercitar a fé. Tenham fé, porque eu creio que Deus, como diz aquele ditado, a fé move montanhas, não é? Então Deus, ele é grande e ele pode fazer. Se você tiver no seu coração esse propósito de estar esperando pela fé das coisas acontecer, eu creio que Deus vai mover. Então eu deixo para vocês aqui esse testemunho, para vocês verem que a fé, ela funciona. Ela funciona bem. Amém?